Olá, eu sou a Vivian Gabriele, aluna da extensão universitária da metodologia Vaganova por Stefania Petri, e durante este vídeo eu estarei apresentando uma aula de quinto ano. Vamos então para o nosso primeiro exercício, que será o plié na barra. O que eu quero que vocês pensem nesse exercício é que no grand plié a gente vai ter um port de bras, certo? Então, no grand plié, todos que são en face, o nosso braço ele vai vir por baixo, mas ele tem que vir rápido. Então eu chego rápido e subo junto, ok? Diferente de quando a gente estiver em poleman, que o nosso braço sempre vai vir por fora durante esse exercício, tá? E aí a gente vai respirar e fazer por fora e o braço fica para depois ele descer, tá bom? Nos dépouillements, eu quero que a gente pense em deixar os nossos ombros alinhados com o nosso quadril na diagonal. Nada de só virar o tronco ou só virar o quadril. Não, os dois têm que estar sempre alinhados, tá bom? E pensando tudo que a gente já pensa no plié, que é o calcanhar no chão, um plié profundo, um plié enérgico, o joelho para os lados, tá bom? Sempre pensando em tudo isso durante o nosso exercício. Vamos para a nossa próxima sequência, que é a sequência de tendus. Além de pensarmos tudo que a gente já pensa, que é o andeor da nossa perna, a rotação dela pela coxa, né? Arrastar o nosso pé pelo chão sempre que a gente faz algum tendi, né? Para a gente ganhar essa resistência no nosso corpo para os nossos saltos. Além de pensarmos tudo isso, agora a gente vai pensar principalmente na posição do nosso corpo. Porque a gente vai virar alguns tendis em épaulement. Vocês viram na nossa sequência? E a gente tem que pensar bem a nossa posição do corpo, que nem eu falei lá no plié, que os nossos ombros, eles precisam estar alinhados com o nosso quadril o tempo todo, tá? Não posso estar mole e nem torta, combinado? Então, vamos pensar isso sempre que a gente virar em épaulement. Mesmo que a gente não esteja retinho, o nosso corpo, ele tá reto, tá? Só a nossa mão e ela vai vir um pouco pra frente, não deixa ela vir pra trás, senão isso vai atrapalhar o posicionamento do nosso corpo. Tá? Então vamos rever essas posições. Vamos estar 2 centímetros na frente, certo? Aqui eu vou fazer um allongé e quando eu fizer meu allongé, eu trago e já viro meu corpo. E minha mão, ela vai um pouquinho pra frente para o meu corpo ficar na posição certa. Daqui eu faço 2 tendus, mesma coisa. E aqui, ó, quando eu for pro lado, o meu corpo, ele tem uma pressão na barra que ele dá uma inclinadinha
para eu fazer ao lado, tá bom? Mesma coisa quando for atrás. Daqui, fechou. E prendi atrás. Meu corpo, ó, ele tem uma inclinação para fazer o meu tandi ao lado. Mas essa inclinação, ela vem que nem quando a gente faz o cambré. A gente cresce e inclina, pressiona um pouco essa parte aqui, tá bom? Então, pensando em tudo isso... Ah, falta uma coisa. A bateria, que a gente vai ter também na nossa barra. Na bateria, a gente vai fazer flex. A gente vai pensar em juntar muito as nossas coxas. Como se a gente quisesse fazer um X, assim. Então, tem que pensar nessa força durante a bateria. Em juntar as coxas, como se quisesse fazer um X para ganhar essa potência, porque no centro vamos ter agora as nossas baterias. A próxima sequência é a sequência de GTs. E durante ela eu quero que a gente pense a mesma coisa que a gente pensou lá no tandi, sobre a rotação externa da nossa perna pela coxa, arrastar muito bem o nosso pé no chão, tá? Só que agora a gente precisa que a nossa perna ela seja uma alavanca. Então que ela tenha essa intenção de chutar algo. Realmente como se ela quisesse chutar alguma coisa, tá? A gente precisa dessa intenção para um GT ser mais dinâmico e mais limpo. Tudo que a gente vai ver nesse exercício a gente já viu nos anos anteriores, né? Mas eu quero que a gente continue pensando que no épaule-main, em deixar o nosso ombro e o nosso quadril alinhados, e o piqué, a gente vai fazer 3 piquês. Eu preciso que ele esteja cima, 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 tá? O piqué, ele sempre vai ter essa acentuação em cima. Então é como se o chão estivesse cheio de lava e a gente estivesse, tipo, queimando a ponta do nosso dedo e tirando rápido. É essa sensação, tá? A gente vai fazer um GT ao lado e daqui a gente vai pro flick-flack. Então a gente não precisa fazer mais um no flick, sabe? Virar o corpo no flick. A gente não precisa fazer isso porque o nosso corpo já tá virado. Então daqui eu só fecho e giro, abro ao lado, tá? Se estivesse aqui da frente, a gente se vira. Mas como já tá aqui, a gente só recolhe e girou, tá bom? Pensa nisso. Mesma coisa o underdone. Já vamos estar aqui. Então, só recolhe e giro. Combinado? Pensando em tudo isso, vamos pro nosso exercício. A nossa próxima sequência é uma sequência de rond de jambes par terre. Todos os movimentos que a gente tem nessa sequência, a gente já viu nos anos anteriores. Só vamos ter um movimento novo e eu vou explicar eles pra vocês agora, tá? Esse movimento é o Grand Rond de Jambes GT. Grand Rond de Jambes GT, tá? Então vamos lá ver como é que a gente vai fazer esse movimento. A gente vai fazer um rond. Nossa perna vai estar atrás. Daqui eu vou passar minha perna pela primeira e vou tirar um pequeno X na minha frente, ó. Pequenininho mesmo. Daqui, a minha perna, ela não vai pra frente, ela vai lançar pra diagonal, tá? Então daqui minha perna vai pensar em abrir diagonal. Abriu diagonal, subiu ao lado, atrás e desceu. Ela vai passar por esse caminho, combinado? Pensando nesse caminho, o que a gente vai pensar para nosso corpo fazer esse caminho? Daqui a gente vai estar na X. Eu vou pensar em abrir minha perna pra cá, mas lançar meu joelho pra cá, atrás da minha orelha, tá bom?
Então eu vou pensar em abrir minha perna pra cá, mas o lançamento é atrás da minha orelha, minha perna, tá bom? Então daqui, venho pra cá. Mais uma vez. Vamos pensar isso durante o nosso exercício, tá bom? Mais uma coisa que a gente vai precisar fazer. O rondejão en dedans agora, que a gente fez en dehors, vamos fazer en dedans. Perna vai estar à frente. Vamos lamber o chão. Fazer um pequenininho atiti de derrière, tá vendo? Bem pequenininho. Daqui é a mesma coisa, eu vou trazer minha perna pela coxa, ó, pela mão. E fechou. Mesma coisa, ela tem que passar pelo meu écarté derrière, tá bom? Então daqui eu lanço a minha perna, ó, e ela vem, tá bom? Ela tem que passar por esses 3 pontos, a diagonal de trás, ao lado e a diagonal da frente. Então a mesma coisa, ó, pense em... Meu pé desenvolve pra trás e lanço ele pra vir pra cá. Mesma coisa, só que agora eu vou pensar em lançar minha perna atrás e ela desce na frente, tá bom? Então daqui, continuo lançando minha perna atrás de mim e volto pra frente. Atrás de mim e volto pra frente, tá bom? Então pensando em tudo isso, que é o nosso movimento novo que a gente vai ter no nosso exercício. E vamos ter uma progressão, que é o nosso fouetté A45. Não vai ser mais pé no chão, vai ser agora A45, tá bom? Então daqui, a gente vai estar aqui nessa posição 45. Vamos fazer plié. Vou pensar em ir ao lado, deixa minha perna ao lado. E viro pra trás e a minha perna continua atrás, tá bom? Essa perna ela tem que continuar no mesmo lugar e ela não pode se mexer. Ela tem que estar puxando pra longe pra continuar na mesma altura. Daqui, ela vai pro lado. Continua pensando dehors e viro derrière pra fazer o nosso fora de bras que vocês já conhecem. Próxima sequência é uma sequência de fonds. Todos os elementos dessa sequência a gente já viu nos anos anteriores. Então só vamos pensar nas correções, que é o plié firme, não um plié, mas um plié profundo, um plié enérgico, um plié que nunca para, como a mussarela. Lembram que eu falei lá no 4º ano? Que é como se a gente pegasse a mussarela, colocasse um calcanhar e outro no nosso pé para fazer o nosso fondue? É a mesma coisa esse ano e pra sempre, tá? O fondue precisa ser profundo, ele precisa ser ao mesmo tempo enérgico, um plié que nunca para, ele não pode só
parar. Não, ele é um plié que nunca para, tá bom? É um movimento que nunca para, então precisa dessa ligação. Pensando em tudo isso, e no nosso Grand Rond de Jeu, que a gente vai fazer um Grand Rond, eu quero que a gente pense em abrir o nosso quadril, tá? Como assim? Nossa perna, ela vai vindo aqui na frente, ela vai andear pro lado. Daqui, ela vai andear pro écarté e aí sim, ela vira, tá bom? Pro nosso momento ficar mais limpo, tanto no andeor como no dedão. Nossa perna tá atrás, ela vira já aqui, ó. Daqui ela vem, virando no andeor mais ainda, tá? É importante que a gente tenha essa sensação de abrir aqui nosso quadril, rotacionar ele pra fora, pro movimento ficar mais limpo e mais bonito. Lembrando também que durante essa sequência a gente precisa trabalhar muito as nossas cabeças e nosso braço. Então pensa em dançar bastante. Aproveita a sequência. Nosso próximo exercício é o exercício do frappé. Nele a gente vai ter vários movimentos novos, então eu vou passar a sequência inteira pra vocês, tá bom? Então vamos lá. De lado pra baixo, respira, abriu. E 2 frappés na frente, 1 double ao lado, respirou. Na primeira batida eu viro, bato na frente, abro lá na frente, eu inclino meu tronco como se eu quisesse fazer um V, expandir tanto a minha perna quanto o meu tronco pra frente, lá longe, ó. Eu olho pra cada minha mão, meu braço tá longe. Daqui eu vou subir, vou bater na frente, atrás e chegou. Daqui eu vou respirar, minha perna sobe junto pra fazer um batiu, tá? Só meu calcanhar, só daqui pra baixo que mexe. A gente não mexe a nossa coxa, tá? Bateu, 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 bateu. Daqui eu vou fechar a quinta e a gente vai fazer uma pirueta sur le coup de plié. Pirueta. Vou fazer um plié e fazer outra pra abrir ao lado e recomeçar. Un, de, deux. Daqui eu bato frente, bato atrás, lá longe. Agora bato atrás, bato à frente e vou lá na frente. Subo, bato, 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 bato. Fecho quinta pra fazer pirueta, opa, pirueta e fechou. É importante que nessa pirueta de sur le coup de plié, que a gente não vai botar nosso pé no chão, sai daqui mesmo. Nosso plié precisa ser profundo, precisa ser firme. E a gente precisa estar bem em cima da nossa perna de base. Ao mesmo tempo que tudo tem que estar ativo, puxando pra cima, senão vai ser muito difícil. A nossa próxima sequência é uma sequência de rond de jeu en l'air. Agora tudo na meia ponta.
E também temos uma preparação para o round agora. Vamos ver como é essa preparação. Vamos estar em quinta posição. Respiro. Eu vou trazer um surco de plié e fazer um plié. Vou trazer um anti-cheat. Vou abrir minha perna na diagonal. E quando eu chego ao lado, eu subo na meia ponta. Tá? Então vamos ver de frente. Daqui, eu vou abrir um anti-cheat. Abro essa parte, ó, pra diagonal e estico. A única parte que mexe é daqui pra baixo, porque o nosso joelho ele já tá na diagonal, já tá ao lado. Só minha perna que ela vai abrir pra diagonal pra chegar ao lado. E quando ela esticar ao lado, eu subo na minha meia ponta. Pra fazer os nossos rounds que a gente já conhece, o round simples, né? Esse round, vamos fazer 3 deles em um tempo, tá? Tipo, e 1, e 2, e 3, e espero pra gente fazer o complié. Como vai ser o complié? Quando a minha perna ela chegar, eu vou dobrar. Eu vou inclinar meu tronco um pouco pra frente. Vou fazer um meio círculo pra frente. Esticou. Dobrou. Vou pra frente. Esticou. E quando for o underdone, eu vou fazer meio círculo, tocar e vou pra trás. Esticou. Tocou, plié, foi pra trás. Esticou, tá bom? É importante que as nossas costas não só vá pra frente ou pra trás, mas elas cresçam pra fazer essa inclinação, tá? Vamos ver como é que faz? Tá aqui, fazer plié, esticou, e ronde, plié, esticou. Agora é pra trás, ronde, plié. O braço ele faz allongé, plié, braço faz allongé, fechou. Tá bom? Cresce esse quadril, não senta, puxa pra cima, empurra essa perna pro chão, pensando em tudo isso. E também vira bastante a rotação da nossa perna. Quando a gente fizer o plié no round, não deixe o joelho cair. O joelho tem que estar em cima dos nossos dedos, pressionando o chão e indo para o lado, nunca para frente. Combinado? A nossa próxima sequência é uma sequência de grande adágio. Então vamos lá. Vamos estar de alto para baixo, em quinta posição, respiro, subo na meia ponta e quando eu abro o braço, eu viro épaule-main. Daqui eu vou descer e vou fazer um relevé ao mesmo tempo que a minha perna de base ela faz plié. Então começa a sair, meu plié começa a acontecer e minha perna vai subindo. Para isso eu preciso que a minha perna de base esteja em cima da minha perna de base, ela esteja empurrando o chão, meu abdômen e meu quadril estejam puxando para cima, tá? Minhas costas precisam estar lá em cima, muito bem encaixadas e colocadas. E a minha perna de trabalho, ela precisa ir longe e ao mesmo tempo que ela pensa em longe, ela pensa ir para cima. E o abdômen, ele ajuda a trazer a perna para cima, como se quisesse fazer um plug aqui, como se tivesse um botão e fosse colocar esse botão, tá bom? O braço, ele ajuda, ele precisa estar com o cotovelo aberto e ajuda a gente a puxar pra cima e empurra esse ombro pra baixo. Então, a gente vai fazer um relevé lá com plié, vai fechar, vai fazer um développé, plié, relevé. No développé, lembrando que o joelho, né, leva o joelho ao máximo que você puder, sobe o joelho ao máximo pra ir depois desenvolver. Fica a perna, vai fazer plié. No plié, a perna sobe um pouco e no relevé ela se mantém, tá? Daqui a gente vai fechar a quinta e fazer um développé ao lado, pensando a mesma coisa. Joelho sobe tudo pra depois desenvolver. Só que a gente não pode
ir pelo nosso quadríceps. Tem que ir pela bunda. Então é como se tivesse uma mão assim, ó, passando por baixo dessa coxa pra erguer ela e a força ir pro lado certo, tá? Outra coisa, a força vem do abdômen e das nossas laterais, tá? Então é a mesma coisa, como se tivesse um botão aqui e um botão aqui. Eu quisesse juntar esses dois botões. E aqui eu não posso cair, isso aqui tem que estar me puxando pra cima e abdômen também muito forte. A cabeça vai estar pra cá. Aí respirou, vai fechar a quinta, virando. Vamos fazer mais um relevé com plié. Fechou um développé. Só que aqui a gente não vai fechar a quinta, a gente vai trazer pelo passé pra gente ganhar essa noção de trazer a perna, tá? Daqui então traz a perna bem por aqui. Isso pra depois fazer o nosso développé ao lado pra fechar a quinta. E acabou o nosso exercício. O adágio, ele é lento, ele é um pouco cansativo, mas ele é super importante para a força das nossas pernas, para futuramente nossas pernas serem bem altas, tá? Então não larga, não solta, não relaxa em nenhum momento do exercício. Pensa sempre em crescer, é muito importante para a perna ser alta que o nosso corpo esteja crescendo o tempo inteiro. Para isso é o nosso abdômen e o nosso bumbum. O nosso próximo e último exercício da barra é o nosso grand battement, tá? Então, lembra tudo que a gente viu lá no GT e no Tandi? De arrastar a perna, puxar pra cima, empurrar a nossa perna contra o chão? Tudo isso que a gente pensou lá no GT, a gente tem que pensar agora no nosso grand battement, tá? E muita força nesse bumbum pra a perna ficar andeor e subir de uma forma mais linda e mais limpa, tá? O abdômen também precisa estar preso, nossos ombros para baixo, costela fechada, como a gente já viu em todos os nossos anos anteriores. Pensando nisso, vamos para a sequência. A sequência ela é muito parecida com a nossa sequência dos GTs, mas tem algumas coisas diferentes, tá? Então vamos lá. De lado para barra, vamos fazer 2 grand battement. Abdômen, ele precisa estar preso, meu bumbum precisa estar forte e minha perna precisa empurrar o meu chão. E cresço muito. Vou fazer 2 grand batimentos à frente. Fechou, virando. Daqui eu vou fazer um passo novo, que é o nosso grand batiment GT développé. A gente vai subir passé e développar, como se fosse um chute. Sobe, développe. 2 vezes. Agora a gente vai fazer 2 ao lado. Mesma coisa do GT Tandi. Nosso tronco, ele vai dar uma pressãozinha pro lado para fazer nossos 2 grand batiments, minha cabeça olhando pra lá. Vamos fazer um GT développé e fechou. Para recomeçar, andedã, tá? É importante que a nossa força venha pelo bumbum, aqui por baixo, como a gente viu lá no nosso adágio. E a gente pensou isso durante toda a nossa barra também. Aí a gente vai pro andedã. 2 atrás, fechou. Développé, développé. Aqui atrás é importante a gente não deixar nosso tronco cair, tá? Esse lado oposto, ele precisa estar crescendo, cresce o tempo todo, não pode deixar cair. Fechou, vou fazer mais 2 grand batiments agora, ó, inclina pra cá, 2 grand batiments,
e 1 grama de manga envelopé. Vou fechar a quinta. Vou tirar um passê tribuchon. O nosso passê tribuchon ele vai ser na altura do nosso joelho. Não aquele passê baixinho que a gente viu antes. Agora ele vai ser um passê mais alto. Mas nosso quadril ele precisa continuar alinhado, tá bom? Então vamos fazer passê, desço quinta, plié e tiro uma pirueta, terminando no passê para fechar a quinta e fechar. Lembrando que o nosso joelho ele precisa subir na altura do nosso pé, na altura do nosso joelho. Esse joelho ele puxa a gente para cima, tá? E ele vai abrir pensando que nosso joelho tem que ser atrás da nossa orelha. Isso vai ajudar o nosso giro, tá? O plié também ele é muito importante. Não pode ser um plié mole, um plié fora da posição ou calcanhar fora do chão. Não. Tem que ser quinta posição, plié bem forte, joelho pro lado, calcanhar no chão, na posição correta. Puxo tudo pra cima, empurro o chão pra sair a minha pirueta, tá bom? Ela vai sair com mais potência e vai ser muito mais fácil a gente achar o nosso eixo. Vamos iniciar agora o centro com uma sequência de pequeno adágio. Vamos estar em quinta posição, croisé. Prende tudo, cresce, cresce, cresce. Respira. Daqui eu vou fazer um passê e subir plié e meu braço acompanha. Passê com plié. Vou developar a minha perna devant. Daqui eu vou transferir meu peso para a perna da frente. E subo a perna de trás numa tilt. Respiro, fecho quinta. Daqui eu vou fazer a mesma coisa ao lado. Passê, com plié. Vou desenvolupar minha perna ao lado sem levar o quadril. Daqui, eu transfiro meu peso para longe. Andar nas duas pernas. Respiro, fecho quinta. É importante que a gente ative o nosso bumbum para a rotação. E pense sempre em ir para onde o nosso pé está. Então, essa transferência como se fosse uma parábola. A gente cresce para ir para frente, transferir nosso peso, tá? Sempre puxando o nosso peso para cima. Então, fez o também ao lado, daqui. Fazer um pas de base. Vou arrastar minha perna. Plié na perna de base. Vou levar ela ao lado, virando effacé. Daqui eu vou juntar no plié e pisar na frente. Vou respirar. Vou descer todo o meu corpo com uma diagonal. Desço meu braço lá para a primeira. Daqui eu vou transferir meu peso para trás. Arrasto meu pé. Vou torcer meu tronco. Daqui eu vou torcer meu tronco. O braço sobe. Faz o outro. Daqui do cambrai eu puxo para cima. Respiro. Fecho quinta no plié para fazer um détourné e finalizamos.
sequência é uma sequência de tandis. Vamos lá. Vamos estar em croisé. Respira 5, 6, 7, 8. Vamos fazer 2 tandis na frente. Em 4 tempos, 2 em cada. Daqui, vamos fazer um plié, perna 45. Vai ao lado. E vai pra trás. Fechou. 2 tandis derrière. Plié, perna atrás. Ao lado. À frente. Fechou. Vamos fazer um tandi en tournant. A gente vai girar o nosso corpo na hora de sair. Então, gira, fica. E ficou. Gira, fica e ficou. Fazer plié. Passé. O passé vai para trás. E vamos fazer um pas de bourrée. E recomeça. Un, deux, tá? No tandi en dehors não, en tournant, é importante que essa parte do nosso corpo oposta leve a gente. Então, vamos estar aqui. Essa parte, ela tem que ficar, esse braço fica e as costas me levam. E esse braço me puxa. E ao mesmo tempo que eu viro meu corpo, o meu tandi abre. E quando eu fechar, eu fico no mesmo lugar, faço mais um tandi. Mesma coisa, daqui esse braço me leva. E fico. Plié. Pra me puxar pra cima, fazer um passé. O passé ele vai pra trás, pra gente fazer um pas de bourrée. E recomeça. Pensa nas mesmas coisas. Daqui, perna 90. 90 não, 45. Daqui, perna 45, um demi-ronde. Demi-ronde não, um ronde completo, né? Daqui, vamos fazer o tandi en tournant. Então, daqui, a gente vai girar nosso corpo pra lá. Então, esse parte me leva. O que eu vou pensar? Em levar o meu calcanhar da perna de frente pra lá, pra eu conseguir virar, tá? Então, daqui, eu vou virar pelo calcanhar e fico pelo calcanhar e fico. É mais difícil mesmo, porque a gente tem que pensar nessa perna de base, levando a gente. As costas também vão ajudar a gente, levando o nosso lado oposto. Aí faz um passé en dedans, passar pra frente e pas de bourrée pra fechar. E começar o tandi do outro lado. Vamos agora para a nossa sequência de fondis no centro. Vamos estar em croisé. Em quinta posição, respiro. Daqui eu já vou fazer um plié com fondi. Plié e subo. Plié, relevé, tombe. Plié. Plié, relevé e tombe para trás. Tá? É importante que quando a gente for subir no fondi, na meia ponta, a gente puxa pelo nosso abdômen.
tá? Muito importante que a gente tenha essa sensação de puxar tudo pra cima, ok? Muito importante e não esquecer da rotação da nossa perna. No plié relevé é a mesma coisa, mantém o peso todo na nossa perna de base, só que mesmo que a gente faça o plié, o nosso peso ele não vai pra baixo, lembram? No plié relevé a perna ela sobe um pouco mais, então eu cresço um pouco mais no plié pra crescer. Primeiro eu vou crescer pra cima, pra terminar o nosso plié relevé, pra depois fazer o nosso tombé. E aí no nosso tombé a gente pensa, não parte crescer pra cima, mas agora puxa pra frente, para transferir o peso para nossa perna de trabalho, tá? Mesma coisa atrás. No fondi, tudo para cima, plié relevé, continua puxando para cima, só no tombé que a gente dá uma puxadinha para trás, mas não para trás. Mas respira e tá, como se puxasse, não as minhas costas, mas a minha perna me puxasse, tá? Daqui voltando, vamos fazer um fondi ao lado pra virar um face. Fica na minha ponta, então fundi. Continua puxando pra cima, mantém o equilíbrio pra fazer 2 round under na meia ponta, tá? Então é importante que o nosso abdômen seja muito firme, puxando a gente pra cima. Os ombros empurram a gente pra baixo e a perna, ela ajuda empurrando o nosso chão. Então fez os nossos 2 rounds, faz um plié pra fazer de bourrée, plié, de tourné e recomeça o próximo lado. Vamos agora para uma sequência de frappes. Ela vai ser uma sequência desafiadora, pois vai exigir muito do nosso eixo, mas ela é muito importante também para a gente achar o nosso eixo e ter domínio e controle sobre ele, tá? Então vamos lá, vamos começar croisé. Respiro, vou subir relevé, viro um face e abro ao lado. Vou fazer 2 frappés na frente. Respiro, faço flip, flac, abra ao lado. Faço 2 frappés atrás. Faço flexo, flac, abra ao lado. Pra ficar tanto tempo assim na meia ponta, a gente tem que estar enviando o nosso colo de pé pra frente. Puxa o nosso calcanhar pra cima, como se tivesse uma agulha debaixo do nosso calcanhar. A gente não quiser se machucar, então, puxa o nosso calcanhar pra cima, tá? Ativa esse abdômen, ombros pra baixo. Cresce, puxa tudo pra cima. É muito importante que as nossas costas, bumbum e abdômen estejam ativados para isso acontecer. Também é importante esticar o nosso joelho, mas não para trás, puxando o nosso joelho para cima para esticá-lo. Feito isso, continua lá na meia ponta. A gente vai fazer 3 doubles ao lado. Então, à frente, atrás, abriu, atrás, à frente, abriu, à frente, atrás, abriu, plié, relevé, abre ao lado e vamos fazer petits bachemans, ok? Sempre pensando em puxa tudo muito pra cima, abre esse joelho pra ajudar nas batidas, tá? E também a permanecer ali. É muito importante que as duas pernas estejam com essa rotação em under. E não se esqueçam que o frappé, ele é um movimento dinâmico, ele é um movimento ativo. Então, precisa ter essa dinâmica, essa energia durante as nossas batidas, mesmo que seja na meia ponta.
próxima sequência é uma sequência de grand battements no centro. Para ela, é muito importante que a gente sempre pense em arrastar nossa perna durante o grand battement, empurrando o chão, como se quisesse cavar mesmo. E essa força de lançar a perna para cima, como se um fio puxasse ela, e ao mesmo tempo nosso abdômen ajuda, como se ele quisesse puxar a perna para si, tá bom? Mesma coisa quando for derrière ou quando for ao lado. Derrière as costas, que ao mesmo tempo que elas dão espaço para frente, elas também, a musculatura puxa a perna para cima, para chegar mais perto e ser mais alta das nossas costas, tá? Ao lado é a mesma coisa. Os músculos aqui do lado não podem estar caídos. Nem quando a gente for grand battement derrière, essa parte não pode cair. Tem que estar sempre se expandindo. Isso vai ajudar a nossa perna a ir mais alto, tá bom? Pensando em tudo isso, e também na pirueta. Na pirueta é importante que a gente chegue na posição de quarta, não mexa, chega, sente o eixo. Daqui eu aprofundar o meu plié, eu marco a minha cabeça para aí sim tirar a minha pirueta, pensando em me puxar para cima, tá? Pensando em me puxar para cima. Então, aprofunda o plié e puxa muito para cima e marca a cabeça. Vamos agora para a nossa sequência de diagonal, tá? Primeiro a gente vai preparar lá. Prepara bonito. Respiro quando começa a música. E vamos fazer 3 passos até fundir. Então, pisa, passa a perna. Pisa, passa a perna. Na terceira vez, eu já preparo para o nosso chené. Então, eu já preparo para o nosso chené. Daqui, eu vou pensar em ir longe. Eu marco a minha cabeça e fecho esse braço rápido. É importante que nossa cabeça ela esteja marcando muito rápido, tá? Então a gente vai marcar, vai bater a cabeça ali muito rápido. E essa parte do nosso corpo, essa lateral das nossas costas, que é a parte oposta, junto com o braço, que vai impulsionar o nosso giro. Pensando sempre muito para cima e avançar durante o nosso chené. Fez 4 chenês, pisa e mostra o nosso segundo arabesque. Vamos iniciar agora a nossa sequência de saltos, começando pelos sautês. Vamos estar em primeira posição no face e vai fazer 2 sautês em primeira, pensando em quando descer, levar o calcanhar para frente e empurrar ele contra o chão para saltar, tá? Abdômen, costas ativos, sempre puxando a gente para cima, ombros para baixo. E quando for saltar, depois do plié, quando a gente começa a saltar, pense em puxar mais ainda o quadril para cima para ir mais alto. Quando saltar também, a ponta dos dedos, ela tem que dar essa esticadinha para o salto ficar mais bonito. O plié tem que ser de olho para o lado, profundo, enérgico, como a gente já sabe. Vamos fazer 2 em primeira. Um échappé na segunda, fechou. Daqui a gente vai começar um échappé en tournant em quarta. Só vira um quarto. Daqui só faz sauté para virar um quarto. E fechou. Agora para virar meio. Meio e fechou. Vamos pensar na mesma coisa que a gente pensou quando a gente fez o salto em segunda do échappé
em un tournant, que é as costas opostas levam a gente pro giro em un tournant. Quando fechar, vai tirar um coupé derrière para fazer um ballonnet. E fechou. Mesma coisa mais uma vez. Ballonnet fechou. Daqui a gente vai fazer um assemblé. E espera um pouquinho para fazer um grand changement. Pensando em quando subir o braço ele puxa a gente para cima para o salto ficar mais alto. Vamos agora para a nossa sequência de assemblées. Vamos começar em quinta posição, um croisé. Daqui a gente vai arrastar nossa perna e bater trás, frente e fazer um sauté em quinta posição. Mesma coisa do outro lado. Trás, frente e sauté em quinta posição. No assemblée é importante que a gente pense em arrastar nossa perna e essa perna impulsiona a gente pra cima, tá? Então essa arrasta, ajuda a impulsionar, essa impulsiona pra cima e a gente bate ela. E depois plié, sauté. Mesma coisa do outro lado. Daqui, a gente vai arrastar nossa perna pro lado. Fazer um GT deslocando. Daqui, a gente vai GT deslocando pra frente agora. Antes foi pro lado, agora foi pra frente. E abrir o braço em segunda. Daqui a gente vai trocar nosso coupé para fazer um tablier sauté e um tablier sauté de novo. É importante que no tablier sauté a gente salte em solico de plié, arraste a ponta do pé e saltou. Mesma coisa, arrasta a ponta do pé e saltou. Sempre pensando em quadril para cima, empurra o nosso chão, combinado? E abdômen muito ativo. Vamos agora para a nossa sequência de sissões, ok? Vamos estar em quinta posição, croisé. Respirou, daqui a gente vai saltar, trazer sobre o de plié e quando descer, vai abrir a perna e assemblée. Fechou atrás agora. Salta em surco de plié, abriu, salta mais uma vez para fazer a assemblée. É importante que o nosso corpo todo esteja muito em cima e que a gente pressione o chão para conseguir esse salto. Precisa ser um salto fluido, ok? O braço também vai ajudar. Fechou. Agora a gente vai fazer um tandem na frente. Vai pisar na quarta. Daqui a gente vai trazer um assemblée e o braço vai abrir. É um grande assemblée. Então eu tenho que pensar em lançar minha perna a 90. E o meu braço, ele vai subir primeira. Ele vai dar uma torcidinha e abrir para ajudar o nosso salto, tá bom? Mesma coisa que a gente já pensa no assemblée. De arrasta essa perna para conseguir saltar mais alto. Daqui, fechou o assemblée. A gente vai pisar essa perna e vamos fazer um pas de chat. Como vai ser pas de chat? A gente vai pisar, vai lançar essa perna tige e essa em seguida, tá bom? Então, a gente vai estar aqui, vai pisar a tige. Pensando em levar o joelho, tá? Então, daqui, joelho e pisa de novo para fazer outro pas de chat. É importante que, por ser um salto, seja fluido, mas também seja potente.
nossa última sequência de saltos, que é a sequência do Antechakatre, do Royal e também do Tour en l'air, que agora é para as turmas femininas e não só para as turmas masculinas. A gente vai estar em quinta posição, vai fazer um relevé virando face. Daqui a gente vai aprofundar o nosso plié, o braço ele vai ficar aqui ó, no G, para fazer 3 Antechaktres. É importante que na batida do Antechakatre a gente pense em cruzar a nossa perna como se a gente quisesse fazer um X mesmo, não só bater, mas cruzar bastante ela para a batida ser mais precisa e mais bonita. Feito esses 3 Antechaktres, a gente vai fazer plié e um Royal. Para o Royal ficar mais limpo, o que a gente vai pensar? Em abrir, cruza e cruza atrás, fechando. Daqui do Royal, a gente vai fazer um petit développé na frente. Pisou. Cresce o corpo, prepara, porque daqui a gente vai fazer um plié e um tour en l'air. No braço, ele pode descer um pouco, pressionar o ar e fechar subindo, para o giro ter mais força, mais impulso, tá? No relevé, já aproveita para crescer o corpo, não para cá, como se a linha fosse do peito, não, mas da cabeça um pouquinho para frente e para cima, para a gente conseguir fazer o nosso tour en l'air, tá? Mesma coisa das piruetas, dinâmica na cabeça e cima e a parte oposta, né? As costas opostas que levam a gente para fazer esse giro. Mais uma coisa, quando a gente chegar do tour en l'air, o peso ele está na perna de trás. Óbvio que a perna de frente não vai ficar flutuando, mas o peso majoritariamente está na perna de trás, para a gente não cair e cair com firmeza.